depois eu levo um pito. Pronto. Então, quando utilizamos esse termo, terapia, logo entendemos que se trata de um processo de tratamento, não é? Situações que necessitam serem corrigidas, melhoradas, visando um conforto futuro, né? Mas que precisará passar por etapas, passar por um treinamento. Com relação ao perdão, ele não é diferente. Seja para perdoar o outro, seja para sermos perdoados pelo outro, ou nos auto-perdoar, se faz necessário atravessarmos etapas, processos, até completarmos um caminho, né? Um verdadeiro tratamento mesmo. Desta forma, o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo dedicado a isso. E nós pensamos algumas mensagens deste capítulo, bem como de outras obras, para compor a nossa reflexão de hoje. Mas esse capítulo 10, ele é interessante porque os espíritos da codificação, eles vão se utilizar de uma das bem-aventuranças para nos fazer refletir sobre isso. Qual delas? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vejam que a própria mensagem do Cristo já propõe a doação de si antes de recebermos o benefício. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, para que eu receba a misericórdia, primeiro eu devo ser misericordioso. E assim como em vários outros ensinamentos do Cristo, inclusive na parte do perdão das ofensas inserida na oração do Pai Nosso, é exatamente esse mesmo raciocínio. Para que eu seja perdoado, preciso primeiro perdoar, não é? Então, primeiro eu ofereço, para depois receber. Nesse mesmo capítulo 10, o item 17, que vai assinado por João, bispo de Bordeaux, 1862, ele diz o seguinte: como nós viemos tratando de misericórdia, ele vai dizer: compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, essa mensagem de João, bispo de Bordeaux, vem nos alertando sobre pensamentos e atos. Agora vamos começar a trazer para o nosso dia a dia. Quantos de nós, talvez aqui já dissemos, já pensamos, ou mesmo já ouvimos de alguém dizer uma frase assim: eu perdoo, mas não esqueço. De fato, é difícil esquecer mesmo uma ofensa. Mas veja, não bastaria dizermos eu perdoo, ponto.
No entanto, nós mudamos a pontuação da frase. Ao invés de um ponto, a gente coloca uma vírgula e acrescentamos: mas não esqueço. Eu perdoo, vírgula, mas não esqueço. O que queremos refletir aqui é que se eu mudo a pontuação da frase e faço esse acréscimo, mas não esqueço, necessário se faz respondermos internamente a perguntas. Ao menos uma. O que será que eu quero dizer com esse mas não esqueço? O que será? Sim, porque eu entendo se houve esse acréscimo na frase, é muito possível e provável que existe uma razão. Quem sabe um pensamento oculto por trás dessa frase. Mas não esqueço. E qual é o pensamento oculto por trás, que está por trás dessa expressão? Quantos de nós teremos coragem de nos fazermos esse questionamento, se pensamos assim? Qual é o pensamento oculto que está por trás dessa expressão? O que eu quis dizer com isso? Mas o grande desafio ainda não é esse, nos fazer esse questionamento. A grande coragem não é fazermos esse questionamento. O que está por trás desse pensamento oculto? A grande coragem é admitirmos a resposta desse questionamento. Isso sim necessita coragem. Porque se a lei divina está escrita em nossas consciências, conforme aprendemos na questão 621 de O Livro dos Espíritos, ao nos fazermos esse questionamento, a resposta já vai aparecer. E aí? Vamos admitir esse pensamento oculto, seja ele qual for? Porque dependendo da resposta para essa pergunta, o que eu quero dizer com esse mais não esqueço, pode ser o orgulho envolvido aqui. E será esse o primeiro passo, a primeira etapa do treinamento, a primeira etapa do tratamento para o perdão. Será que o pensamento oculto foi assim? No lugar desse mais não esqueço, havia um pensamento oculto assim: eu perdoo. Mas o mundo dá voltas. E um dia essa pessoa vai precisar de mim. Ainda faz assim com a mãozinha. Espera. Será que isso é perdão? Ou é vingança? O mundo dá voltas. Se é vingança, o perdão aconteceu somente da boca para fora. Joana de Ângeles, na obra Celeiro de Bênçãos, lá no capítulo 10 também, bem no início do capítulo, ela vai tratar sobre o que dissemos aqui, mas obviamente com outras palavras. Nós citamos aqui essa frase: perdoo, mas não esqueço. Joana cita expressões que usamos em momentos assim, momentos de decepção. Por exemplo, ela cita: confio no amanhã que me fará justiça. Outra frase que ela cita: alguém cobrará por mim. Então, nesse sentido, há um desejo oculto aqui.
não expresso ostensivamente, mas está nas entrelinhas, pode ter aqui um desejo oculto, um pensamento de que o outro receba algo que ao nosso entendimento seja justiça. Me fez mal, mas o teu está guardado. É o que podemos imaginar que está por trás desse pensamento. Perdoo, mas não esqueço. Mas Joana de Ângeles vai nos alertar também, ela vai trazer um importante alerta nesse capítulo 10, de algo que é muito perigoso. E um dos alertas que ela vai expor nesse capítulo 10 é de não deixarmos isso virar ódio. E ela diz que muitas vezes isso acontece de maneira muito sutil e que a gente não percebe. Vamos ver como que ela se refere. Eu vou fazer a leitura desse trecho do capítulo 10. Ela diz assim: tisna-se, ou seja, escurece-se, então, a lucidez. Perturba-se a esperança e adentra-se no domicílio da tua mente o tóxico letal do ódio. Violentamente, às vezes, apossa-se da tua paisagem psíquica. Sorrateiramente, outras, imiscui-se, ou seja, intromete-se, se envolve e insufla revolta, terminando por desarranjar a máquina harmoniosa do teu corpo e o programa da tua vida, infelicitando-te posteriormente. Veja, ela diz: perturba-se a esperança. Então quer dizer, aquilo que projetávamos para o futuro se desequilibra. Adentra-se no domicílio da tua mente o tóxico letal do ódio. Começamos a guardar um veneno num local inapropriado, dentro de nós mesmos. E mais tarde esse veneno vai fazer efeito, vai se exteriorizar. Para trazermos também reflexões sobre isso, Emmanuel, na obra Alma e Luz, no capítulo 19, vai falar sobre a tolerância divina. E é interessante porque Emmanuel vai dizer assim: o perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da criatura. As palavras do Mestre na cruz, momento oportuno esse que estamos vivenciando, as palavras do Mestre na cruz oferecem um roteiro de pensamentos profundos nesse sentido. Vejam que raciocínio de Emmanuel. Perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Emmanuel diz que essa frase representa uma sentença básica da responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. Ele nos explica assim: num momento, qual o do Calvário, em que a dor se lhe impunha ao Espírito Divino, Jesus roga o perdão de Deus para as criaturas, mas não esquece de assinalar o porquê de sua solicitação. Olha a responsabilidade de Jesus. Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens se mergulhavam. O mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa. Por isso, ele fala: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele justifica o pedido de perdão.
Como nunca se abusa. Então, voltando. O mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa. Como nunca se abusa de um pai abnegado e carinhoso. Tornava-se preciso explicar que o drama vivido no Gólgota era a forma de animalidade de quantos o rodeavam. E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho a fim de que todos os aprendizes venham a compreender que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamem a esmo. Então vamos guardar aqui essa reflexão sobre invocar a tolerância de Deus sem razão justa. Porque por vezes no nosso dia a dia a gente faz isso, assim. É como quando fazemos um comentário maldoso e na sequência emendamos assim: ai meu Deus, me perdoa. Né? Ai Jesus, me perdoa. Então, se falamos anteriormente que perdoamos, mas guardamos um pensamento oculto, podemos refletir sobre isso também, usando agora o Evangelho segundo o Espiritismo novamente. Lá no mesmo capítulo 10, agora nós vamos ao item 15, que diz o seguinte: há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, olha se não vai ao encontro do que nós falamos até aqui. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Eu perdoei, mas ele teve o que mereceu. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam? Olha lá, não podia parar ali, né? Ponto. Perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Faz essa pergunta lá. E a resposta é não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Não é o Júnior que está falando isso, não. Sabe quem falou? Paulo, o apóstolo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser conferir. Capítulo 10, item 15. Como vimos, Paulo comenta, então, sobre se reconhecer o perdão pelos atos. E o Espírito Simeão, no item anterior, o item 14, desse mesmo capítulo 10, vai ao encontro dessa reflexão. Quer ver? Espíritas, aí o recado é para nós. Direto. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos,
o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Lembramos aqui das palavras de Emmanuel nos dizendo para não invocarmos a tolerância de Deus em vão, não é? Palavras e atos. Então, por palavras, podemos colocar esses pensamentos ocultos que por vezes temos e que mais tarde se tornarão atos. Porque se guardamos esses pensamentos ocultos, uma hora a gente mesmo se trai e ele vira ato. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Quer dizer, se nos dizemos espíritas, temos que ser espíritas de verdade. Em profundidade. Estamos estudando para isso. Ouvidai, esqueça o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho, qual caminho? O caminho do perdão. Aquele que resolveu entrar nesse caminho, não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Essa mensagem vai assinada por Simeão, então no capítulo 10, item 14 de Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, segundo o Espírito Simeão, a recomendação é: esqueça o mal que vos hajam feito. Mas agora eu já pensei, Júnior. Perdoo, mas não esqueço, e agora o que eu faço? O próprio Simeão recomenda. Complementa. Pense em todo o bem que podeis fazer. E tudo isso por uma razão que não dá para esquecermos. O Criador não mora fora da criatura. Como já foi dito aqui. Ou como alguns costumam dizer. Não é que Deus está em tudo, tudo está em Deus. Logo, Deus conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Inclusive o pensamento oculto por trás dessa frase: eu perdoo, mas não esqueço. Numa das palestras do Elahá, de tantas que a gente tem sempre a grata satisfação de assistir, ele fez um comentário bastante oportuno sobre isso, e só não me recordo, não consegui pegar a obra que ele cita referência, mas vindo do Elahá, a gente fica seguro de citar aqui também, né? Ele cita 6 consequências em não perdoar. Não perdoa. E mantemos em nós as mágoas, o rancor. E é interessante porque uma vai desencadeando a outra, essas 6 consequências. A primeira delas, que nós falamos até na mensagem de Joana, é problemas físicos, doenças. Uma das primeiras das consequências de não perdoarmos. Falamos lá atrás do veneno, que vamos guardando esse veneno em nós e que uma hora se exterioriza, vira uma doença. A segunda consequência, segundo o Elahá, nos tornamos antipáticos, insuportáveis, repetitivos, chatos de conviver e amargos. Olha quanto adjetivo bom. Antipáticos, insuportáveis, repetitivos, chatos de conviver e amargos. A terceira consequência, ele vai dizer que a gente vive mais no passado do que no hoje, por conta disso. Vive sem perceber o presente.
Porque você fica mantendo aquela mágoa, aquele ressentimento, fica alimentando aquilo, vivendo, revivendo, ressentindo aquela situação. E por conta disso, veneno, se exteriorizando, a gente se torna antipático mesmo. Só fica falando daquilo, insuportável. Repetitivas, então. Interessante, porque se a gente se pega... Às vezes a gente se pega assim, nossa, eu estou insuportável. Né? A quarta consequência... Imagina, passando por essas 3 consequências aqui primeiro. A quarta, ele vai falar que nós ganhamos, assim, uma obsessão terrível. Por quê? Porque se nós estamos dessa maneira, mantendo esse rancor, essa raiva, essas mágoas, começo a acarretar problemas físicos, me torno uma pessoa antipática, insuportável, repetitivo, chato, muitos espíritos se afinizam conosco e aproveitam para nos manter nesse círculo de mágoas e de ressentimento. E vai alimentando esses pensamentos. Que é o que a Joana de Anjos falou sobre o ódio lá atrás. Que muitas vezes vem tão sutilmente isso, dia por dia, conta-gota. A quinta consequência, na verdade, a quinta e a sexta pode ser uma ou a outra, mas que no fundo dá no mesmo sentido. O Elahá costuma dizer assim, a respeito de ódio, né? Quando alimentamos e criamos um ódio. Ele fala assim, odiou, cai para dentro. Ou seja, vai para a mesma família depois, para poder, através do amor, vencer aquilo ali. Então, a quinta consequência será receber esse desafeto dentro da nossa família. Ou nós é que vamos para a família dele. Então, são essas as 6 consequências citadas pelo Elahá quando a gente não perdoa. Importante a gente pensar nisso. O Rossando Klinge, num vídeo também de tantas palestras, expositor espírita, ele vai dizer assim, quando estou magoado, eu fico paralisado e as pessoas seguem adiante. Podemos compreender que quando as pessoas me agridem, isso diz muito mais sobre elas do que sobre mim. É aquele velho ditado, quando Paulo fala de Pedro, ou é ao contrário, Pedro fala de Paulo, não sei. Tem um ditado que fala, quando um fala do outro, está falando mais de si mesmo do que do outro, não é? Por isso ele diz que quando alguém me ofende, ela está falando muito mais sobre ela do que sobre mim. O perdão, ele vai dizer, o perdão me oferece a competência de olhar para isso e continuar seguindo em frente para fazermos aqui aquilo que viemos para fazer. Portanto, quando perdoamos verdadeiramente, não paramos mais. Não ficamos estacionados. Não ficamos concentrados no erro, mas sim na correção, no aprendizado, na responsabilidade sobre isso. E quando falamos de responsabilidade sobre isso, quando entramos nessa seara, assumimos esse compromisso conosco mesmo. Por isso intitulamos essa reflexão de hoje da terapia e compromisso. Então, se permanecermos magoados, significa que fomos derrubados e ainda não tivemos forças para nos levantar. E as outras pessoas permanecem correndo, seguindo suas vidas, indo adiante na estrada da vida. Então, se estamos nessa condição de derrubados, eu já estou derrubado. Só há uma posição para buscar.
levantar, perdoar e seguir. E não ficar pensando que uma recomendação que o Rossandro faz, né? Se acontecer isso conosco, não ficarmos presos num pensamento, ai, quanto tempo eu perdi? Fiquei preso, né? Fiquei atrasado no meu processo evolutivo, preso nesse círculo. Não ficar pensando isso. Porque ele vai dizer que isso não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Que o que importa é chegar. E além de chegar, não deixar ninguém mais nos parar fazendo esse exercício. Aí eu quero chamar a atenção também sobre uma situação que pode ocorrer e que, por vezes, entramos também em pensamentos que podem nos amarrar em situações de aflição, de angústia, quando entes queridos nossos, ou conhecidos, amigos, pessoas boas, mas que desencarnaram e tinha acontecido de nos desentendermos e a pessoa desencarnou e não houve tempo para uma reconciliação, né? Não houve tempo para um pedido de perdão, um entendimento, e muitos entram nesse processo de culpa daí. Puxa vida, a pessoa, nós brigamos ontem, saiu, desencarnou, e agora? Como é que faz? Né? Para isso, a doutrina espírita nos ampara, olha que beleza. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos uma perguntinha, pergunta 295, que pergunta assim: que sentimento anima depois da morte aquele a quem fizemos um mal neste mundo? Qual é o sentimento daquele que foi e que eu fiz um mal para ele? Os espíritos respondem: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Nós já entendemos que os nossos pensamentos irradiam para bem longe, as nossas preces. Então, se há um arrependimento sincero do nosso coração por aquilo que ocorreu, há um entendimento sobre essa situação, então podemos sim acalmar os nossos corações em relação a isso, nesse sentido de situações como essa. Afinal, nosso ente querido, no momento oportuno, vai ter sua consciência ampliada, fazer novos entendimentos, né? E vai receber as impressões do nosso arrependimento. Então, podemos acalmar os nossos corações em relação a isso. Voltando na obra Celeiro de Bênçãos, Joana de Ângeles, já lá no capítulo 25, ela vai tratar sobre treinamento para o perdão. E ela traz algumas situações muito interessantes. E ela vai falar assim, que a fim da gente mirar a excelência do perdão para aqueles que nos ofendem, é necessário que a gente se adestre mediante antecipados critérios e exercícios contínuos. E ela diz assim, ela inicia aqui uma espécie de relação de exercícios, já refletindo sobre isso. Ela vai dizer: habitua-te a iniciar o dia com a mente ligada ao Senhor, através dos fios invisíveis e poderosos da oração. A gente começar o dia assim. Abri o olhinho, acordei, pensamento em prece. Não te descuides de ler uma página mensageira de otimismo,
capaz de produzir júbilo no teu mundo íntimo. Quanto a isso, eu gostaria de fazer uma observação, porque nós temos muitos estímulos para nos distrairmos, não é? Então, dentro desse exercício para levarmos os nossos pensamentos, não só em relação ao perdão, mas em relação a estarmos vigilantes mesmo, para não perdermos tanto tempo quanto a gente perde diariamente. E quando nos pegarmos perdendo tempo, pega uma obra, lê uma página que seja, para te tirar daquela vibração e trazer para uma vibração mais elevada. Né? Joana diz: reprime as observações menos dignas, as apreciações fúteis, as referências deprimentes e maliciosas. Ainda natural do nosso processo evolutivo termos pensamentos assim. Mas quando nos pegarmos fazendo esse pensamento, que possamos exercitar, tirar esses pensamentos da cabeça. E aí a leitura edificante vai nos ajudar nisso também. Estimula a conversação edificante e quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto, propiciatório a reflexões salutares. Se for para eu dizer algo que não seja bom, então eu me calo. Todo labor para alcançar êxito impõe a necessidade de uma técnica própria, de uma diretriz segura. Indispensável exercitar-te mentalmente para o cometimento do perdão. Olha o que ela fala. Aqui estás chamado a cada instante. Treina então a paciência, disciplinando a vontade e aprimorando a indulgência. Não te permitas a autocomiseração, que é a pena de si mesmo. Ai, coitadinho de mim. Ou personalismo prejudicial. Cada ser é o que constrói interiormente. A vida sempre devolve o que recebe. Lembra quando falamos lá atrás? Primeiro entregamos, depois recebemos? A Joana falando aqui. A vida sempre devolve o que recebe. Tem cuidado. O acusador gratuito e o perseguidor sistemático podem converter-se, sem que o saibam, em benfeitores valiosos. Aproveita-os. Temperamentos e caracteres humanos há que produzem mais e melhor quando fiscalizados ou submetidos a rigoroso controle. Quem conhece a verdade sempre consegue lograr benefícios em todas as situações, se desejar agir com acerto. Olha em derredor. Antes de seguir aqui, vamos fazer uma reflexão sobre essa parte que ela comentou agora. O acusador gratuito e perseguidor sistemático pode converter-se, sem que o saibam, em benfeitores valiosos. Aproveita-os. Todas essas situações em que vivemos, de ofendermos, sermos ofendidos, nos trazem momentos, são situações em que nos são colocadas como exercício para praticarmos o bem. Se conseguirmos fazer esse exercício, especialmente no momento em que alguém está tentando nos ofender, esse adversário pode se tornar um benfeitor para nós. Por quê? Porque se eu consigo fazer essa leitura, ele está me dando a oportunidade de eu me melhorar. Se ninguém vem me ofender, como é que eu sei perdoar? Aí ela fala para a gente reparar na natureza.
Olhem de redor. A primavera perfumada pode ser considerada como o perdão da natureza ao rigor do inverno. O grão perdoa a terra que o esmaga, arrebentando-se em flor e fruto. O trigo agradece a mó que o tritura, transformando-se em pão. Apura os sentidos e perceberás as respostas de nosso Pai, através de convites ao amor, à beleza, à harmonia. Integra-te no concerto de suas bênçãos e quando fores visitado pelo sofrimento que alguém te imponha, por qualquer razão, com facilidade perdoarás. Ou seja, então se estarmos atentos a essas situações, né, como ela citou na frase anterior, apura os sentidos e perceberá as respostas de nosso Pai através de convites ao amor, à beleza e à harmonia. A todo instante isso está ocorrendo. E se a gente estiver atento a isso, quando formos visitados pelo sofrimento que alguém nos impõe, com facilidade nós vamos conseguir perdoar. Então, tudo aquilo que falamos até aqui, nessas relações com os nossos adversários, no fundo, é para aprendermos a olharmos para nós mesmos. E se eu entendo, então, que aquele que me ofende é quem mais precisa de ajuda, eu preciso olhar para mim mesmo. Para como estou reagindo, o que eu estou sentindo, aquilo que eu sinto e o que eu estou fazendo com aquilo que eu sinto. Estamos falando aqui, então, de autoconhecimento. E um dos objetivos do autoconhecimento para situações como essa é a autoaceitação. Quando recebemos uma crítica e nosso orgulho não deixa parar para analisar em profundidade aquela informação que estamos recebendo, precisamos aceitar que somos limitados, aceitar que não sabemos tudo, aceitar que erramos. Porque quem é que pode mudar se acha que está sempre certo? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança, ela resume todas as outras. Feliz daquele que entende a sua pequenez, mas entende de coração, e não uma falsa humildade. O pobrezinho de mim, que eu falei anteriormente, né? Coitadinho de mim. Não. Estamos falando aqui, nesse momento, de auto-perdão. Porque nós somos ótimos cultivadores de sofrimentos antigos. E ninguém poderá caminhar sem perdoar a si mesmo. Carregamos em nossas costas culpas de tudo. Então eu preciso perdoar a mim mesmo por escolhas que eu fiz no passado e que naquele momento era tudo que eu entendia, era o que eu podia entregar naquele momento. Naquele momento era o melhor que eu podia fazer. Daquilo que eu entendia que podia ser feito. Mas agora eu vejo que não era bem assim. Tivemos momentos em que fomos mal influenciados e somos mal influenciados até hoje e tomamos decisões equivocadas. Faz parte do nosso processo evolutivo, né? Erramos muitas vezes. Mas então eu preciso errar para eu aprender? Não. Mas se errar, tem que aprender. Não é necessário errarmos para evoluirmos, para aprendermos o caminho certo. Mas se errarmos, temos que aprender com isso. E a lei de Deus, perfeita como é, quando erramos, nos coloca novamente nessa situação para que possamos aprender. E não errar mais. Então, todo esse caminhar evolutivo que fazemos há milênios, né? É construindo,
reconstruindo, desconstruindo, e assim nos recuperando das quedas sofridas. Emmanuel vai resgatar tudo isso que falamos até aqui e acrescentar alguns sábios conselhos sobre como procedermos, já caminhando aqui para o nosso encerramento. Ele vai resgatar tudo isso que nós falamos aqui na obra Cartas do Coração, cujo título é Recuperação, capítulo 43. Olha que bacana. Ele vai dizer assim: não bastará desculpar aos que nos ofendem simplesmente com os lábios. Já falamos sobre isso lá atrás. É imprescindível que o nosso coração participe de semelhante atitude. Atitude, atos. Lembra? Não bastará, porém, que o sentimento se associe ao trabalho do perdão. É preciso esquecer todo o mal. Recomendação do Simeão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Contudo, não basta ainda que ouvidemos o assalto, a pedrada, a calúnia, o golpe, a incompreensão ou a ingratidão, né? Não basta simplesmente esquecermos tudo isso. É necessário agir com o bem, auxiliando direta ou indiretamente aqueles que nos feriram. Agindo com o bem, auxiliando direta ou indiretamente aqueles que nos feriram. Mas como? Ele fala, através da prece que ajuda em silêncio. Orar por aqueles que nos ofendem. Por intermédio de nova sementeira de fraternidade e simpatia. Se tivermos oportunidade de plantar uma sementinha de novo lá naquele irmão, vamos plantar. Pelas referências amigas ou pelo estímulo edificante, através da compreensão, por intermédio da boa vontade, pela demonstração de entendimento e confiança. O inimigo, em qualquer caso, é terreno que precisamos recuperar para o plantio de nossa felicidade por vindoura. A discórdia é espinheiro, a desarmonia é perturbação, o ódio é veneno. De novo, ódio, veneno, veneno. A antipatia é delituosa displicência. E ele fecha dizendo: não basta, pois, que nos desvencilhemos daqueles que nos incomodam através da caridade fácil ou da palavra brilhante. Fácil vir aqui falar tudo isso. É indispensável saibamos caminhar com eles, incentivando-lhes o soerguimento ou a elevação, a fim de que estejamos efetivamente no desempenho da vontade do Senhor, onde estivermos. E para fechar esse caminho, então nós falamos dessa terapia, desse exercício, desse tratamento do perdão que podemos fazer, pois tudo é exercício, nós não vamos conseguir fazer isso assim. É um trabalho contínuo, mas lembrarmos sempre que esse processo do perdão, o perdão ele é uma carta de alforria que nós concedemos a nós mesmos. Ele nos liberta. E aí, Paulo, para tirar algumas dúvidas, na obra Paulo e Estevão, ele vai fazer alguns questionamentos à sua noiva, Abigail, para entender um pouquinho do que ele precisava ainda entender. E ele pergunta para ela:
O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela diz: ama. Ponto. Ou seja, em todas as situações que vivenciarmos, ama. Não importa o que seja, ama. Notem que a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Amar ao próximo, amar a Deus, amar ao próximo, amar a mim mesmo. O verbo é um, amar, ama, ponto. Como fazer? Aí ele faz a segunda pergunta para ela. Tá, entendi. Como fazer para que a alma alcance, então, tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Eu não consigo amar. Trabalha isso. Exercite isso. Treine isso. Trabalha. Muito bem. Ele faz uma terceira pergunta. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque desanima ao longo, né? A gente pode desanimar. Resposta? Espera. Ponto. Eu não estou vendo resultado, mas então não desista.